Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos e autora de 20 livros sobre gestão de escritórios. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify, voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então, vamos ao nosso episódio de hoje. Eu tenho a honra de conversar com Sandro Pereira dos Santos. Ele é um profissional com mais de 25 anos de experiência em gestão patrimonial e sucessória, family office e governança familiar. Ele é fundador e advogado sênior do escritório PSFA Law, com escritórios em São Paulo, Curitiba e Boca Raton, nos Estados Unidos. Ele é fundador e CEO da Maestro Wealth. Ele vai nos dizer melhor sobre isso ao longo da nossa conversa, uma startup de wealth tech de inteligência artificial. Ele é chairman da Patmos Family Office, mentor na América Latina para as incubadoras da Plug and Play, do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Ele é trustee da Brazilian American Chamber of Commerce of Florida e da Central Florida Brazilian American Chamber of Commerce. Ele é membro da International Bar Association, Associação Brasileira de Direito Financeiro, International Fiscal Association e Instituto Brasileiro de Planejamento Patrimonial. Ele é professor de governança corporativa e familiar da GoNew e membro de conselhos de Single Family Offices, conselhos de administração e conselhos consultivos de grupos familiares. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast e estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia e o futuro da sociedade de advogados. Sandro, seja muito bem-vindo para o Papo de Sócios. É uma alegria te receber aqui. Fazia horas que eu queria conversar com você, porque a gente tem muitos assuntos para trocar. Então, assim, sinta-se em casa. É um bate-papo informal e voltado para a advocacia, entender mais de advocacia, uma advocacia mais estratégica. E eu tenho certeza que você vai somar muito para nós aqui. Seja muito bem-vindo. Lara, obrigado. Você sabe que eu sou teu fã há muitos anos, né? E sigo o teu trabalho e a gente vem trocando figurinha há tanto tempo. Então, assim, é um prazer, um privilégio, uma honra estar aqui. Eu acho que essas conversas de brainstorming estratégicas dentro da nossa realidade de profissão são absolutamente fundamentais hoje, né? Como a gente sempre conversa, a advocacia ela ainda tem muito uma realidade de século XIX, né? Uma certa aristocracia e uma certa aura que no século XXI hoje não faz mais sentido, né? Eu acho que é importante nós, como operadores, né, advogados que estão ali no dia a dia, entendermos que o mundo mudou, o mundo está mudando e nós, como profissionais, como advogados, como conselheiros estratégicos, precisamos entender isso, né? Quem não muda perde e fica para trás. Eu acho que esse é o grande mote do momento e da década que a gente está vivendo. É um prazer estar aqui, estou à disposição. Certeza. E acelerou, né? Essa possibilidade de obsolescência virou algo real, né? Agora, o mais interessante, assim, para a gente começar, eu sempre divido aqui as nossas conversas em algumas etapas, né? E primeiro a gente vai, eu quero que todo mundo que esteja ouvindo a gente, vendo a gente, conheça você. E você está hoje, nós estamos aqui numa conferência internacional, né, meu caro? Que não somos pouca coisa aqui nessa vida. Você está em Boca Raton hoje. E, e eu acho muito interessante você trazer para nós. Eu sempre pergunto aqui, né? Quem vê hoje o Sandro, tal, com um trabalho internacional intensivo, com escritório no Brasil, em Curitiba, em São Paulo, trabalhando com wealth planning, enfim, você tem uma série de coisas para nos contar aqui. Teve um começo, né? Como é que foi você lá atrás? Como é que foi essa tua jornada para chegar hoje em ter um escritório na Flórida, atuando aí com clientes? Aí você vai me dizer, clientes que são daí, clientes que são daqui, enfim. Como é que foi essa jornada? Como é que foi teu começo? Você é de Curitiba, né? Você também é daqui, da nossa cidade. Como é que foi isso? Legal, Lara. Às vezes eu me pego pensando como a vida ela voa, né? Eu fiz agora 51 anos, agora em julho,
Jovem. E eu sou um advogado do século passado, né? O ano que vem eu completo 30 anos de formatura. Comecei minha carreira no meio dos anos 90. O meu leite quente me entrega, né? Eu sou aquele curitibano paranaense que onde eu vou no mundo, todo mundo sabe de onde eu venho, né? E olhando para trás, são 3 décadas de história e de trabalho, né? Contar um pouquinho da minha vida, né? Eu sou um maringaense criado em Curitiba, né? Meus pais foram transferidos para Maringá, eu nasci lá, com 1 ano de idade eu vim para Curitiba e morei toda a minha infância, adolescência e juventude em Curitiba. Depois fui para São Paulo, mas fiquei muitos anos em Curitiba. E sou um curitibano de coração, né? E eu nunca imaginei ser advogado, eu nunca sonhei ser advogado. O meu pai era executivo da Petrobras, e eu queria ser executivo. Então, desde os 13, 14 anos, eu assinava a revista Exame, né? Isto é Dinheiro, na época, Gazeta Mercantil, e eu sonhava ser executivo. E na época do vestibular, meu pai chegou para mim e falou assim: Ó, Sandro, legal, e eu queria fazer administração da empresa. Ele falou: Você pode fazer administração, mas eu quero que você faça direito também. Falei: Mas pai, para que direito? Você não é advogado, o avô não é advogado, não tem ninguém na família advogado. Mas, como bom filho inteligente, eu pensei: vou obedecer meu pai. E acabei passando no vestibular na época, passei coincidentemente em primeiro lugar em administração na Federal e passei também na PUC, na Curitiba, acabei escolhendo PUC. Então eu fazia PUC de manhã e administração à noite, fazia direito de manhã e administração à noite. Fui assim até o terceiro ano, quando eu me apaixonei pelo direito, né? Eu lembro que o terceiro ano para mim foi marcante, aquele currículo antigo, onde as aulas de direito comercial e tributário só vinham no terceiro ano. Então me apaixonei por isso e também me apaixonei por um professor, né? E foi aí que começa a minha carreira profissional. Naquela época, 1995, James Marim estava voltando de São Paulo para Curitiba para montar o escritório, 1994, na verdade, para montar o escritório. E coincidentemente eu tive a oportunidade de conhecê-lo na PUC, porque eu já estudava os livros dele, né, na época que ele era sócio da Rua Alvim em São Paulo. Uhum. E eu acabei virando o monitor do James na faculdade, fui o primeiro monitor. Ele foi o meu orientador de projeto de pesquisa, PIBIC, do CNPq. E eu lembro que eu estava no quarto ano da faculdade e eu dizia assim: puxa, eu acho que eu vou ser juiz, né? Eu vou ser juiz federal, porque eu não tenho nenhum advogado na família, né? Mesmo já tendo me apaixonado por direito e trancado a administração, coisa que eu me arrependo hoje. Eu acabei trancando a administração no meio. E aí, um dia, eu recebo um telefonema do James. O James diz assim: Sandro, você já é meu monitor, eu gosto de você, você é um menino esforçado. Eu estou definitivamente me mudando de São Paulo para Curitiba. Eu estou montando um escritório novo, ele não existe ainda, mas eu quero que você venha trabalhar comigo. E foi muito interessante, que foi agora, 31 de julho de 1995, eu entrei com o James, com o Marcelo e com o Efim, lá na Rua Mauá, no escritório em obras ainda. Então, assim, o meu começo foi na Marins, né? Marins Bertoldi, eu sou filho da Marins Bertoldi, são meus padrinhos de casamento, meus amigos até hoje. E ali começou a minha carreira profissional, eu comecei como tributarista, né? Nos anos 90, aos pés de James Marins, eu tinha que ser tributarista, Claro. né? E a gente O começou auge do tributário, né? Aquele auge do tributário de tributário, ouro, que pós agora vai voltar, talvez, depois de reforma, mas foi exatamente. aquele auge, depois, enfim, Foi o acontece. boom. Foi o boom pós-Constituição de 88, toda a legislação mudando, principalmente pós-Plano Real, 1994, 95, 96. Então, assim, foi um boom. E ali eu comecei minha carreira, eu me formei em janeiro de 97 e ganhei a bolsa para fazer pós na PUC. Depois comecei o mestrado e parei, porque meu negócio era business, não era academia, né? Dei aula no pós, bababá, e fiquei na Marins por 6 anos, né? Me tornei o primeiro sócio. Eu tinha 26 anos quando eu virei sócio do escritório, mas eu descobri que eu queria uma coisa diferente, né? E aí, em setembro de 21 nasce a PSFA.
né? Setembro de 2001, desculpa, setembro de 2001. Nós vamos fazer 24 anos agora. E eu diria, Lara, que nesses últimos 30 anos eu me transformei por pelo menos 4 ou 5 vezes. Eu acho que Hum, isso é importante a gente dividir com os nossos amigos, colegas, que não é porque você é uma coisa hoje que você vai ser aquilo para sempre, né? Então eu diria assim, a minha primeira fase foi uma fase de tributário de alto nível, também mesclando societário, né? Trabalhei muito com o Marcelo, os primeiros grandes cases societários do Marcelo também estava junto com ele. Ah, ah, e ali na Marins eu ganhei essa atividade multifacetada, né? Eu era tributarista de formação, mas mexia com societário, com internacional. Ali a gente começou a fazer o primeiro contato com o Wealth Planning. Eu lembro que a minha primeira empresa offshore que nós abrimos foi lá em 95, 96. Ainda era Better Shares na época, que é ações ao portador, e o cliente tinha uma conta numerada na Suíça, 1, 2, 3, 4, 5. Então, foi antes do 11 de setembro, era século XX, outro mundo. Então, eu diria que essa foi a primeira fase da minha carreira, né? De 96 até 2001, quando eu fui estagiário, monitor, advogado associado e depois sócio da Marins. Então, foi a primeira fase. E aí, a segunda fase começa a partir de 2001 na PSFA, né? Quando eu crio um novo escritório, focado também naquele momento numa advocacia empresarial mais lato sensu, em Curitiba ainda, 2001 eu ainda estava em Curitiba, e essa fase ela vai até meados de 2006, 2007, quando eu sou apresentado a Faria Lima, né? 2006, 2007, nós fomos contratados por um grupo do Centro-Oeste, bem naquele ano do boom dos IPOs no Brasil, né, que tinham 3, 4, 5 IPOs por semana no Brasil. E em 2006, 2007, eu praticamente me mudo para São Paulo. Toda semana eu ia no primeiro voo de segunda e voltava no último de sexta, trabalhando em projetos de abertura de capital desse cliente específico. Então, foi quando eu fui apresentado ao mundo do mercado financeiro e mercado de capitais. E a minha cabeça abriu. Por quê? Porque ali eu entendi que o advogado ele não é só a pessoa da lei. Ele precisa ser 360 graus. Eu não sou obrigado a entender matemática financeira, não preciso entender profundamente valuation, nem métricas de valuation. Não sou eu que vou fazer a modelagem financeira do IPO, mas o advogado sempre está na sala e ele é como se fosse o limite em favor do advogado, né? Tanto que a gente brinca até hoje no escritório, Lara, que a gente fala assim, nós somos a ponte entre o Brasil Real e a Faria Lima, né? Porque o Brasil Real ele não conhece o vocabulário, as pegadinhas, como funciona o mercado financeiro de capitais, né? E o advogado é fundamental nesse relacionamento, né? Aí, 2006, 2007, me envolvi muito com o projeto na Bolsa. Ali nasceu um novo mercado, a gente estava bem envolvido naquela legislação nova, ICVM, reforma da lei das SAs e tudo mais. E em 2007 eu começo a minha, digamos assim, carreira internacional, porque o meu cliente, ele queria fazer o IPO, a fila era muito grande na época, e ele disse para mim, Sandro, me procure, eu quero alternativas. Vai demorar muito no Brasil. Foi quando eu rodei o mundo atrás de alternativas, e na época a bolsinha de Londres estava bombando, que é o Alternative Investment Market, o AIM. Eram 30 IPOs por semana, empresas do mundo inteiro, e só tinham 3 empresas brasileiras listadas na Bolsinha de Londres. Então, em 2007 eu comecei, fui 5, 6 vezes para Londres, 2008, e eu tive uma experiência muito interessante, mas triste. Nós estávamos em roadshow desse cliente com os bancos na City em Londres, no 11, no fatídico dia da quebra do Lehman Brothers. nossa. Eu estava em Londres com o cliente, rodando os bancos,
E lembra Isso que aí foi 2009, né? 2008, 2009, 8, 9, é, 2008. naquela época a gente tinha BlackBerry, não existia a internet do jeito que a gente tem hoje, Nem né? iPhone, era total. Isso. E eu Aham. lembro que a gente saiu do hotel cedo, que a gente tinha lá 5, 6 reuniões por dia com vários bancos. E a gente chegou na primeira reunião e aquela confusão no banco, um entra e sai. E aí ninguém nos atendia, a gente ficou lá meia hora sentado na recepção, o que é muito estranho para inglês, porque inglês é estrito no. Pontualidade. E colocaram a gente na sala e a primeira coisa que o cara nos disse, atendeu a gente em pé e disse assim: o que que vocês estão fazendo aqui? Vocês não estão sabendo o que está acontecendo. Isso. E eu falei assim: não, a gente está aqui para a reunião do Roadshow, do IPO. Ele falou: não, vocês não estão. O mundo está acabando, o Lehman Brothers está quebrando. Vão embora para casa, a gente não sabe o que vai acontecer no mundo. Então foi Uhum. muito interessante essa O experiência. sincronismo, né? Exatamente. E ali nasce uma terceira fase grande da minha carreira, que é a fase da assessoria para famílias e projetos grandes, né? Foi Uhum. aí que nasceu, meados de 2005, 2006, exatamente essa migração para o mundo do wealth, para o mundo do wealth planning, né? Para o mundo das famílias multimilionárias e bilionárias. E a gente vem nessa toada há quase 20 anos, né? Cuidando e assessorando, sendo conselheiro, participando de conselhos e comitês de investimento, de famílias que têm patrimônio, né? E aí, respondendo um pedaço da tua pergunta, o que você está fazendo em Boca Raton, né? Aham. É exatamente isso. O que nos trouxe para os Estados Unidos foi essa realidade de que nossos clientes brasileiros têm muitos investimentos aqui, né? Tem muitas coisas aqui. E em algum momento eles viraram para nós e falaram assim: Sandro, vocês têm que cuidar das nossas coisas lá também. Vocês são as nossas pessoas de confiança, o nosso escritório de confiança. Foi quando nasceu a ideia da PSFA nos Estados Unidos. Isso foi em 2019, quando eu me mudo aqui para os Estados Unidos. Acabei tendo a experiência de viver a pandemia aqui na América, né? Nossa, isso Fiquei deve ter sido realmente um outro aprendizado também, né? 21 meses sem entrar no avião, né? Eu que vivi em avião e hotel, né? Foi um aprendizado. E agora, nessa fase, a gente chega na tecnologia, né? No AI, no Venture Capital. Então, eu diria, Lara, são pelo menos 4, 5 transformações nesses últimos 30 anos. E eu acho que essa conversa é interessante. Eu fico feliz de poder dividir um pouco com você e com os amigos, porque não porque eu seja exemplo de alguma coisa, muito pelo contrário, mas é que é importante nos dias de hoje o advogado entender que todo dia é dia de mudança, todo dia é dia de transformação. O mercado não aceita mais verdades absolutas. Os clientes não aceitam mais uma lealdade cega, né? Você atende o cliente porque você resolve um problema dele e você é a pessoa de confiança dele, ponto. Perfeito. Então é mais ou Uma menos coisa isso. que eu acho curiosa da tua história e que é muito legal, e eu comungo plenamente dessa ideia que ao longo de uma vida profissional, de uma vida, né? Não precisa ser só uma vida profissional, porque a gente está misturado, né? Tem decisões pessoais também para serem tomadas aí, que afetam mais gente. Então, eu imagino que a mudança para Boca Raton interfere família. Você tem que fazer toda uma mudança, não é só o Sandro que vai, né? Você tem todo um contexto em volta. Mas eu acredito muito nisso. E as mudanças que a gente passa no amadurecimento natural como pessoas, né? Que uma coisa é a gente saindo da faculdade com uma visão, né? Olhando o mundo por um canudo, muitas vezes, né? Uma visão muito estreita. Na medida em que você se coloca à disposição do universo, né? Que você fala assim, eu quero ter curiosidade, eu não tenho medo de enfrentar algo novo. Eu não sei o que é Faria Lima, mas espera lá, me conta aí o que que é. Uhum. Deixa eu ouvir, deixa eu entender, mas espera aí. Então isso aqui se conecta com isso aqui, aí o teu mundo abre um pouquinho mais, aí de repente vem uma outra mudança no próprio é, andar da carruagem do mundo, né? E fala, bom, agora é a hora de IPOs e o que que é isso? Vamos entender melhor. E aí você vai estudar, vai expandir. Daqui a pouco um cliente te provoca. Eu acho que a gente é muito provocado por cliente, né? Ele te leva para o próximo degrau, ele te desafia para a próxima jornada, né?
E aí vai para Londres, meu Deus, nunca fui para Londres, não faço a menor ideia o que que é essa bolsinha, o que que é, enfim, o que que faz isso? E de repente a gente vai assim abrindo portas a partir do momento que a gente aceita fazer a caminhada. E aí você trouxe uma coisa que eu acho muito legal da gente trazer para o dia de hoje, né? O que que é ser advogado hoje, né? Se não for alguém aberto para novos conhecimentos, se não for alguém que topa um desafio de falar, ok, nunca vi, não sei, mas espera lá, me dá uns minutos aí que eu vou estudar, vou entender e vou com uma visão muito clara de resolver um problema, vou juntar meus conhecimentos, os novos conhecimentos e vamos em frente, né? Então, se você não tiver isso hoje, você está completamente obsoleto. Você está jogado às traças ali porque ninguém vai querer conversar com você. É sobre isso, né? Muito legal. Acho que essa jornada, e o curioso de você, quero saber do teu planejamento de estudos, porque apesar de você não ser acadêmico, mestrado, doutorado, etc., obviamente que todas essas mudanças, né, de degraus ali que você foi subindo te exigiram estudo, né? Como é que você planejou isso? Como é que foi essa. O que que você pode entregar para nós de prática, assim, autodidata? Como é que é isso? Lara, é interessantíssimo esse ponto, porque eu acho que no mundo jurídico também existe esse entendimento histórico, mas que hoje é cada dia mais equivocado, né? Que é a diferença entre a academia e a prática, né? Uhum. Nós criamos ao longo do tempo alguns dogmas de que a academia é o lugar do estudo e do conhecimento e a prática é outro mundo. Mas eu acho que isso já ficou para trás há muito tempo. E, infelizmente, eu sou um crítico ferrenho da academia. Eu acho que existe pouca troca de experiências entre as universidades e a prática real da advocacia, tanto no nível da graduação, como no nível de pós e mestrado e doutorado. Eu acho que o mundo jurídico perde com essa falta de intercâmbio. Por quê? Porque hoje, na minha modesta e humilde opinião, a academia é algo completamente fora da realidade do mundo, né? A gente vê aí teses e dissertações e programas de mestrado, doutorado, tratando de temas absolutamente Nada a ver. sem sentido no mundo prático, né? Então, assim, a minha experiência foi, eu vim de um ambiente absolutamente acadêmico, né? Porque na época, James Marins, Marcelo Bertoldi, Antônio Carlos Effin, todos eram professores, e eu me envolvi nesse mundo da academia, comecei a dar aula também, mas descobri que não era essa a minha praia. Mas eu sempre digo e sempre falo isso para o meu time e falo isso para as minhas duas filhas. O estudo é todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu comento com o meu time, né? E aqui eu diria que nesses 30 anos Deus me deu uma graça muito grande de ter uma equipe muito sólida e muito leal e trabalhar com sócios de uma vida inteira, né? Eu tenho aqui hoje os meus sócios. Então, por exemplo, nós somos PSFA, né? Pereira dos Santos, Fatah, Dreger, advogados. O Said Fatah, meu sócio há 20 anos. O Rony Dreger, meu sócio há 20 anos. Nós recentemente trocamos o nome do escritório, inclusive eu acabei de olhar que o meu Zoom ali ainda está com o nome antigo, PSQA, porque Alexandre Quadros foi meu sócio por 18 anos e se aposentou ano passado, por isso foi a mudança de nome, né? De Hum. PSQA para PSFA. Então, eu tive a graça de ser acompanhado por pessoas incríveis e que me ajudaram e continuam me ajudando no caminho. E hoje, Lara, é muito interessante porque eu tenho um time muito jovem no escritório, né? Nós somos uma boutique, então nosso time nós somos em 20 pessoas e 11 advogados. Então nós fazemos tudo isso com 11 pessoas. Então o que que a Uhum. gente tem ali? A gente tem ali uma camada de sócios experientes, rodada e que está junto há muitos anos, e a gente tem um time jovem treinado aos nossos pés, onde a gente insiste, trabalha e forja todos os dias.
E uma das coisas que eu falo no escritório e aqui em casa para minhas filhas é assim: eu sou advogado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu vejo você tem falado muito isso nos teus posts. Eu sou advogado onde eu estiver. Então eu não posso ser advogado no escritório e não ser advogado no clube, e não ser advogado na igreja, e não ser advogado no shopping, e não ser advogado viajando. Por quê? Porque o advogado ele é fidúcia, ele é confiança. A minha vida, o meu estilo de vida, mostra quem eu sou e ele mostra os valores que os meus clientes querem, né? Uhum. Então, quando eu cuido de famílias centenárias, transgeracionais, e eles olham para a minha família, eles enxergam os mesmos valores, né? Quando eu trabalho com clientes bilionários, milionários, e eles entendem que eu entendo o lifestyle deles e o que eles passam, eu tenho a confiança deles, né? Então, o estudo, Lara, eu diria assim, existem vários tipos de estudo. Existe o estudo técnico. Esse é todo dia, toda hora, todo caso, todo projeto, sempre traz novidades, né? E a gente, por exemplo, vou dar um exemplo do mês passado. Nós temos clientes da comunidade, né, da comunidade judaica. E está mudando a lei de residência fiscal em Israel, o que impacta a ida e volta desses clientes para lá. É muito comum o filho ficar uma temporada lá, o avô ter casa lá e casa aqui. Isso muda fiscalmente. Então eu preciso entender o que está acontecendo lá para cuidar do meu cliente aqui. Isso é só um exemplo, né? Outro exemplo muito comum: famílias transborder. O que é isso? Cada um mora num lugar do mundo. Peraí, o pai e a mãe moram no Brasil, mas a filha estuda em Paris, o filho mora nos Estados Unidos. Como é que faz? Porque você tem patrimônio no Brasil, patrimônio no exterior. Como é que faz a sucessão? Qual que é a lei brasileira e a lei gringa? Então, assim, o estudo técnico, ele é todo dia. Ele é todo dia. Mas também existe o estudo do mercado, né? Então, por exemplo, na minha equipe, todo mundo sabe que todo dia de manhã, quando chega no escritório, tem que ler Valor Econômico, tem que bater o olho no Wall Street Journal, tem que ler Brasil Journal lá do Geraldo Samor, tem que ver Infomoney, Neofeed, Agrifeed, ou seja, tem uma meia dúzia ou 10 sites Uhum. onde você se atualiza do mundo. O que está acontecendo hoje? E o que isso impacta o teu cliente? Né? O que isso impacta o teu cliente? Né? O que isso? Oh, peraí, eu tenho que avisar o meu cliente antes dele descobrir o problema. É para isso que ele me paga. Né? Então tem o estudo, que eu diria que é o estudo do mercado. E o terceiro ponto é o estudo da vida. Né? Que nem a gente estava conversando, né? Só, você gosta de ópera. Puxa, tem música, tem filosofia, tem arte, tem business, tem teologia, são conversas do dia a dia de um advogado com o seu cliente. Você não está ali na sala para falar de lei, de artigo de lei. O cliente quer entender se você é uma pessoa do mundo e entende o mundo que você habita, né? Então, Lara, quando estuda assim, eu sou um alucinado, né? A turma brinca comigo, Sandra, como é que se consegue? Eu falei, eu não sei, mas eu gosto, né? Eu tenho uma cliente ela faz uma piada que eu achei engraçada. Ela fala assim: o Sandro descansa assistindo Bloomberg. E eu pensei comigo, ela falou uma vez numa reunião, ela se referiu para outra pessoa. Aí eu falei assim, pô, nunca pensei nisso. Quantos sábados à tarde eu sento no sofá para assistir Bloomberg, né? É que não é trabalho, né? A Isso, tua Lara. curiosidade leva, fala assim, eu não estou trabalhando, é um negócio que eu gosto, é um assunto que eu quero, que eu sou curioso, não é trabalho, né? E aí, Agora, né, Lara, com o mundo da tecnologia, ainda mais. Então, por exemplo, como que eu não vou estudar e ler sobre blockchain, sobre tokenização? É,
Eu preciso, ainda que eu não tenha habilidade técnica, nem o conhecimento técnico para discutir o código, Ou mas uma profundidade que você vai lá você não exatamente. pode ficar alheio. Você precisa, então, por exemplo, o ano passado, eu faço assim, sabe, Lara? Eu me pego pelo pescoço e me obrigo a fazer algumas coisas, mesmo quando eu sei que eu não tenho tempo. Então, por exemplo, o ano passado eu fui fazer Singularity University no Vale do Silício. Fiquei Legal. uma semana em Palo Alto, em Mountain View, trancado 5 dias num hotel com 300 pessoas do mundo inteiro aprendendo sobre AI lá no Vale. Futurologia pura. Não tinha nada de legal, não tinha era mundo que nos cerca. Então eu diria assim, para os nossos colegas, amigos, para a meninada que está se formando, é assim, se você não for ligado na tomada 24 horas, 7 dias por semana, você já está ficando para trás. E aí, muitas vezes, dessa geração diz assim, tá, mas e a qualidade de vida? Puxa, você não desliga nunca? Eu vou dizer assim, e aqui eu não tenho como falar outra coisa. A qualidade de vida tem que se adaptar ao modelo que você escolheu para viver. Não existe sobrevivência no alto nível da advocacia sem uma dedicação integral. Ah, mas a gente já teve, eu já tive situações do escritório que assim, um menino muito bom, um advogado júnior excelente, um dia ele chegou para mim e falou assim, Sandro, não dá. Vocês trabalham demais. Sexta-feira à tarde, eu quero ir para a praia surfar. Eu não consigo. E eu falei assim, legal, siga o teu caminho. Se é esse tipo de vida que você quer, ótimo. Você está plantando para colher amanhã. Agora, se você quer trabalhar no alto nível, e aqui, essa comparação é absurda, me perdoe, nem de longe estou me comparando, mas a gente olha um Cristiano Ronaldo da vida, um Novak Djokovic, cara, um Michael Phelps, caras que são absolutamente vencedores, eles são absolutamente dedicados para aquilo que eles E fazem. disciplinados. Então, assim, o estudo lato sensu, em todas as camadas da vida, faz parte do dia a dia do advogado, não importa quantos anos ele tenha, não importa em que nível da vida e nível profissional ele esteja, porque no dia que eu descansar, alguém está trabalhando no meu lugar. Mas não tem a menor dúvida disso, que você vai ficar alguns centímetros para trás e vai ter que lutar, né? E eu concordo plenamente com você, essa questão da qualidade de vida, que é um ponto da geração mais nova, né? Você vai ter que conquistar a tua qualidade de vida. Esse que é o negócio. O negócio é que a qualidade de vida ela é nutrida por alguma coisa. Então, se você quer trabalhar menos horas na tua vida, você vai ter que batalhar por isso e ter aí um colchão que permita isso, né? Mas enquanto isso não acontecer, o milagre não vai ser possível, né, Sandro? E eu acho que eu acrescentaria, assim, aqui olhar de consultora, tá? Que aí Uhum. eu não consigo fugir disso. Você trouxe aí vários conhecimentos que importantes para tua atuação profissional, técnico, mercado, outras áreas. Agora, trabalhando com famílias e sabendo, a gente sabendo quão desafiador é uma família empresária que mistura patrimônio, amor, futuro, negócios e política, poder e política dentro dessas estruturas. Entender de gente se torna algo vital, né? Lara, é incrível. A gente brinca no escritório. Hoje a gente é mais psicólogo, psiquiatra do que advogado. Por quê? Porque trabalhar com famílias é o que eu sempre falo, né, nas salas de reuniões e nas palestras. Você está juntando as duas coisas mais difíceis que existem na vida humana. Primeiro, ser humano, né? Colocar um mais um, dois seres humanos na mesma sala, você já tem visões diferentes de mundo e perspectivas diferentes. Imagine numa família onde você tem emoção, sentimento, traumas, frustração, Hierarquia, né? O pai que veio hierarquia, antes, o filho. gerações diferentes. E você junta a esta realidade a coisa mais difícil de gerir do mundo, que é a riqueza.
patrimônio, dinheiro, né? Então você junta emoção e dinheiro ao mesmo tempo, É, né? tem isso. Inclusive, Lara, você falou o meu livro de cabeceira hoje, olha que interessante, até foi o meu livro de cabeceira, ele não tem nada de jurídico, né? Uau. Esse livro aqui foi escrito Geração Z é e os a baby maior boomers. transferência de recursos da história entre as gerações, né? Ken Costa é um banqueiro e teólogo inglês. Ele foi chairman global do Lazar Ferrer, do UBS, e ele também é teólogo em Londres. Então, ele é um cara fora da... Interessante. E ele fala exatamente isso. Nós estamos vivendo num mundo transgeracional. Nós temos 5 tipos diferentes de seres humanos. Nós temos baby boomers, que são nossos pais e avós. Nós temos a minha Muitos na ativa ainda, vamos deixar claro, muitos estão na lá, ativa, com o poder na mão e com a caneta na mão, estão com sentados na certeza. ponta da mesa, o patrimônio ainda é deles, muitas vezes. Fundei. Eu já ouvi muitas vezes patriarca me chamar assim, ó, eu só vou largar no caixão. A gente tem a minha geração, geração X, Nossa. a gente tem os millennials, agora a gente tem o Z, o Alpha, Moral da história, são 5 tipos diferentes de seres humanos convivendo no mesmo planeta e muitas vezes dentro da mesma família, gerindo o mesmo patrimônio. Então, Lara, sem dúvida, eu acho que esse aspecto psicológico, sociológico, antropológico faz parte do dia a dia do advogado moderno. Você Uhum. não pode desconsiderar o tema das relações pessoais. Não existe mais espaço para aquele advogado que só quer tratar de assunto técnico. Ah, não, eu só falo do contrato, eu só falo da empresa, eu só falo do tributo. Isso não existe, né? Seja porque é uma empresa familiar gerida por pessoas da mesma família, seja se for uma corporação gerida por executivos e profissionais. A inter-relação humana, ela faz parte do dia a dia da advocacia. E agora a gente está nesse momento de transformação que ninguém sabe o que vai acontecer. Que Não, tava até aqui pensando, eu falei, o robô entrando na sala, o e robô aí? entrando na sala. E aí, né? A gente precisando cada vez mais de relações humanas, olhando no olho do outro para entender emoção, porque é isso, né? Nessa equação familiar de negócios, família, patrimônio. Tem muita coisa silenciosa acontecendo e que você Muito. tem que estar pescando na sutilidade das histórias, só que você entra com um elemento tecnologia fria, né? E o risco que a gente corre, eu tenho escrito um pouco sobre isso, essa galera mais nova que está se habituando a fazer tudo pela IA ou usando a IA como uma muleta, né, de raciocínio, etc. A minha pergunta é, numa reunião presencial onde você tem as famílias ali, você está resolvendo um problema, você vai falar só um pouquinho, vou perguntar para a IA aqui, deixa eu ver o que que ela me fala. Vai ser um elemento importante a ser considerado, mas óbvio, né? Você vai me contar sobre a Maestro, que é enfim, você vai me explicar sobre a tua startup, o quanto que ela é útil, o quanto que as IAs e as ferramentas vêm para acelerar várias coisas, né? Ajustar várias coisas. Só que é isso, né? O equilíbrio. O que que é o advogado? Qual é o grau de dependência? Qual é a minha sabedoria de uso de tudo isso, né? Enfim. É bem isso, Lara. Eu acho que a gente viveu isso e eu tive o privilégio de viver isso porque eu estava fora do Brasil. Eu acho que assim, o mundo mudou na pandemia, né? Uhum. Eu diria assim, se estava se aguardando um evento, um turning point, foi a pandemia. E eu vivi isso intensamente porque nos últimos 30 anos eu cuido dos patriarcas e matriarcas, né? Então, até 2019, quando eu estava no Brasil full time, eu vivia no avião, né? Porque meus clientes estão espalhados pelo Brasil e eu brinco, e os velhinhos e velhinhas queriam falar comigo, olho no olho. Pessoalmente, ai de você. Aqueles assuntos especiais que eles não mandavam no e-mail, nem no WhatsApp, muito menos num call. E aí chega 2019, o mundo vira
Todo mundo tem medo de morrer. Infelizmente, eu perdi familiares e clientes na pandemia, né? Tive essa experiência ruim. Ah, mas agora os clientes falam assim: não quero mais ver ninguém, e o mundo foi para o call. Né? A gente não pode esquecer, né, que o Zoom explodiu na pandemia, né? Ficou uma das empresas mais valorizadas do mundo naquela época. Por quê? Porque era a ferramenta que permitia a interação. E o que aconteceu foi interessante, Lara, porque naquela época ali, 2019, 2020, 2021, foi todo mundo para dentro de casa, todo mundo trancado, ninguém queria ver ninguém, com medo de morrer. E você viu que houve uma transferência do mundo real para a tecnologia de forma definitiva, né? Não importava a idade, eu fazia call com um cliente de 85 anos. Todo mundo aprendeu a Ô, fazer. E foi interessante, eu lembro que na época eu fiz mais de 50 webinars naquela época da pandemia, e todo mundo aprendeu que agora a ferramenta fazia parte da vida. E aí veio o híbrido, né? No escritório também, nós ficamos muitos meses trabalhando cada um na sua casa, e a gente tinha que aprender como fazer isso. E uhum, aí, Lara, você tocou um ponto que é muito interessante. A nova geração, ela cresceu e nasceu nesse mundo pós-pandemia. E ela acha que o conforto do modelo híbrido, do home office, e eu estou aqui em home office, né, eu também. é a solução ideal. Uhum, E não é, porque o aprender uma carreira, o vivenciar uma profissão é no dia a dia. É ali com os colegas do escritório, é ali na sala de reunião com o cliente. O call é uma ferramenta acessória. A tecnologia é uma ferramenta acessória, e você tocou num ponto importantíssimo. O GPT, ele não substitui a consistência acadêmica e de conhecimento individual. Uma das coisas que as pessoas não entenderam ainda é que mais importante do que perguntar para o GPT é saber o que perguntar e interpretar a resposta. E aí a gente vê um despreparo muito grande dessa nova geração, porque ela não consegue unir o que a pergunta com a resposta, ela não consegue integrar e ver de forma sistêmica, né? Eu acho que a perfeito. gente vai ter aí muitas dificuldades nos próximos anos, porque no final do dia, não é uma coisa só, né? E por mais que o GPT ou que o AI evolua, o ser humano ainda é uma parcela importante da realidade, principalmente na advocacia de nicho, né? Como a minha, né? Uma advocacia onde não é só legal, é tudo, É tudo. é tudo. Não, e a gente não pode esquecer, né, Sandro, que não vou falar da advocacia, mas o direito é ciência humana, né? Exatamente. Social, né? E Então isso é ela não perde essa natureza. E a gente nem está falando de judiciário, nem está Ah, falando de Ministério Público, nem está falando da advocacia pública, que esse é um uhum, mundo à parte e que, na minha opinião, esse mundo já ficou para trás. perfeito. Né? São realidades do século XX que não fazem mais sentido no século XXI, e o custo, o prazo, a burocracia não conversam com a realidade dinâmica da vida. Uhum. Eu não posso esperar 20 anos para ter uma decisão judicial. Não, é surreal ainda Eu isso. não, eu não Isso é. posso, eu não posso ter que imprimir e carimbar 2.000 documentos para poder fazer um protocolo de algum. São coisas inimagináveis e que serão mudadas, sim, pela tecnologia, né? É Agora, irresistível a mudança. Ela não vai ter como, não inevitável, tem como inevitável, segurar, né? É inevitável inevitável. isso. É. E aí Agora, você tocou na Maestro, né? E é isso aí, que eu ia falar. Assim, a gente tem a Maestro como nesse ponto, nessa advocacia de nicho tão específica, né? E complexa, porque ela traz aí essa série de conhecimentos internacionais que você tem que ter, legislações de tudo quanto é parte do mundo. Só que você traz, e quero que você me conte como é que nasce a Maestro, aonde que ela surge, por que ela surge
Eu já tive a oportunidade de olhar, mas eu queria que você contasse como um dos autores dessa criação, né? É, Eu diria assim, essa minha última fase de vida começa na pandemia, né? uhum. 2019 eu me mudo para os Estados Unidos, trago a família para cá, fico indo e voltando, então eu fazia São Paulo, Miami 2 vezes por mês, eu ficava uma semana aqui, uma semana lá, e aí vem a pandemia, eu fico 21 meses sem entrar num avião, né? E eu tive a oportunidade de estar em Miami num momento chave do mundo da tecnologia, que foi a pandemia, né? Nova York fechou, Califórnia fechou, o mundo fechou, mas a Flórida estava aberta. E aí o que aconteceu? Hoje houve uma grande migração de pessoas para a Flórida, né? Eu estou aqui em Boca Raton, meu vizinho do lado, meu vizinho do lado, meu vizinho da esquina são nova-iorquinos, são vizinhos que vieram na pandemia. Mais ou menos essa migração São Paulo, Floripa, Balneário Camboriú que a gente está vendo ultimamente. Sim. Mas aí o que aconteceu? O ecossistema de tech de Miami explodiu, né? Eu tive a oportunidade de me relacionar e criar uma amizade com o prefeito, com o Fran Soares, com o time ali em volta, a Câmara Brasileira, tanto de Orlando quanto de Miami. E eu acabei sendo impulsionado para dentro do ecossistema de tecnologia. Fui convidado para ser chairman de uma software house global, virei o chairman do board, fui convidado pelo Plug and Play do Vale do Silício para ser mentor de startups na América Latina. Então, desde 2022, eu sou mentor do Plug and Play para a América Latina, cuidando de startups e mentoreando startups. E aí eu entro nesse mundo do tech pela porta do legal e pela porta da governança, né? E eu começo a ver que eu sou um dinossauro e eu vou morrer. Meio Lehman, né? Lehman falou isso, né? Eu peguei aquele Medo de ser um exemplo do dinossauro Lehman, obsoleto. isso, eu peguei aquele exemplo do Jorge Paulo e trouxe para mim. Eu falei, mas peraí, eu sou um dinossauro, um tiranossauro Rex, Fica mas movido. eu preciso virar jacaré. Eu preciso me transformar. E aí eu comecei a me desesperar, porque em 2019, Lara, para mim isso foi uma virada. Eu era o único advogado que dava palestra na XP Expert, aquele grande evento que a XP sempre faz uma vez por ano em São Paulo. E eu dei a minha palestra, desci, aí tem aquela fila para cumprimentar, pedir cartão, tal. Veio um menino falar comigo, 23, 24 anos. Ele falou assim: Nossa, mas que legal esse tema de wealth planning, que interessante. Você já colocou isso num aplicativo? Naquele minuto eu falei assim: morri. Agora é o meu fim. Agora é o meu fim. Se esse menino pega a minha ideia e põe no aplicativo, eu estou morto. E eu venho com essa ideia desde 2019. O ano passado, como eu disse, eu fui para o Vale do Silício fazer Singularity e conheci um pessoal lá, uma turma de brasileiros. Trouxe eles para perto e disse assim: agora nós vamos fazer o meu sonho. Chamei os meninos, tudo meninada, né, gênio, já mexendo com AI, já programando AI. E eu falei assim: eu tenho um sonho. O meu sonho é assim: eu quero que você pegue o meu cérebro e coloque num algoritmo de AI. E aí nasceu a Maestro, né? Maestrobrasil.ai. Ela é uma wealth tech e ela é o primeiro AI Wealth Planning Agent do mercado. Então, nós Legal. somos um agente de AI de planejamento patrimonial. A turma apelidou lá na empresa de Sandrinho, né? Então, assim, o que a gente fez? A gente criou uma inteligência artificial modulada com os 30 anos de experiência do nosso time, centenas de projetos, bilhões de reais em projetos patrimoniais, e a gente criou hoje o que a gente chama do diagnóstico patrimonial em AI. Esse é o primeiro produto da Maestro. Não é consultoria legal, não é consultoria jurídica, ela é uma wealth tech de startup de tecnologia. E qual que é o objetivo, Lari? Aqui que é legal. O nosso objetivo é empoderar o profissional, Uhum. empoderar o advogado, empoderar o contador, empoderar o assessor de investimento, empoderar o corretor de seguros, empoderar o private banker, que é essa pessoa que se relaciona com quem tem patrimônio.
E o primeiro ponto em qualquer projeto de wealth planning, de planejamento patrimonial, é o diagnóstico. Claro. Então, o que que a gente criou? Um diagnóstico em AI no estado da arte, onde o profissional ou o cliente ele tem na palma da mão, em minutos, o diagnóstico patrimonial da vida dele. Então, esse diagnóstico ele já traz o quê? Temas relacionais, temas relativos a rateio e de patrimônio em vida e em morte, regime de relacionamentos, cálculo sucessório, análise de risco, análise de oportunidades. A gente indica ferramentas patrimoniais que ele não tem, mas ele precisa usar, Hum, desde a holding até a peak offshore, desde o testamento até um seguro whole life, passando por todas as ferramentas que hoje a gente usa no mercado. E a empresa foi lançada agora em julho, né? A gente está aí com esse frenesi, né? Como eu disse, nós somos o primeiro agente AI do mercado. E é esse novo momento da minha vida onde eu assumo esse papel de founder e CEO da Maestro, né? Junto com o meu time de meninos, né? O escritório continua, minha vida continua lá, mas agora eu tenho um braço de tecnologia, uma nova vida. Eu fiz um clone aqui do Sandro, né? Eu tenho que estar em dois lugares ao mesmo tempo, entendendo que eu também posso ajudar os uhum. meus colegas, né? O wealth planning, né? O planejamento patrimonial virou uma moda no Brasil, o que é bom e é ruim. Como, Por que eu né? digo que é bom? Porque os clientes estão espalhados pelo Brasil precisando de ajuda técnica adequada. Por que que eu digo que é ruim? Tem pouca gente preparada com consistência para cuidar 360 graus de uma família ou do indivíduo. E aí o nosso papel é, com a tecnologia, através da Maestro, eu auxilio esse profissional, eu entrego para ele pronto uma parte importante do que ele precisa fazer, né? Então, tanto que o nosso diagnóstico ele é assim, ele vem com tudo discriminado e lá no final ele diz assim: consulte o seu advogado. Sim. Consulte o seu advogado de confiança. Então, pegue esse diagnóstico e leve e execute com um profissional de confiança. Ou o advogado pega o diagnóstico e ele tem a informação de AI para poder cuidar do seu cliente. Então, é esse momento que a gente está, Lara. A gente chegou Não, muito no legal. século XXI. Estamos no século XXI. Eu acabei de fazer uma formação na Startse de Board Program, né? E a gente com um olhar muito voltado para Vale do Silício, China, Israel, que são os grandes, vamos dizer Sim, assim, motores aí de polos, né? inovação do que está acontecendo no mundo, né? E uma das coisas que ficaram assim claríssimas para todo mundo que estava ali é que realmente todos, não sei se nós, mas quem tiver no mercado, serão empresas de tecnologia que fazem a conexão da tecnologia com outras ciências para que você possa, então, mas ser de tecnologia vai ser, não tem escapatória, né? E Eu aqui, acho Lara, muito. a gente criou dentro da Maestro o que a gente está chamando de Maestro Hub, Maestro Comunidade. Uhum, Hoje nós temos mais de 100 profissionais já conosco nessa plataforma, que é o seguinte: o advogado se pluga na Maestro e usa a Maestro como a sua ferramenta uhum, na área de wealth planning, né? Então, perfeito. o nosso objetivo é empoderar o advogado na ponta e ser isso que você falou, esse link entre o profissional e a tecnologia. Eu imagino como deve ser difícil o advogado hoje falar, puxa, o que que eu faço? Né? São E muitas possibilidades, né? o nosso objetivo com a Maestro foi entregar para ele o estado da arte na área de gestão patrimonial, de forma que ou ele expanda a sua prática com tecnologia de forma digital, porque o mundo analógico acabou, né? Uhum, E também escale a sua prática, né? Eu estava, por exemplo, estava em reunião no mês passado em São Paulo com um amigo que é um head de wealth planning de um dos maiores bancos do Brasil, e eles me contaram, Sandro, nós somos em 14 advogados na área do wealth planning do banco, fizemos em 2024 3.500 e poucas reuniões com clientes,
mas não fizemos 500 diagnósticos, porque é humanamente impossível. Agora, com a tecnologia e com a Maestro, eu vou conseguir aumentar o número de reuniões e ter um número proporcional de diagnósticos, o que vai me ajudar no trabalho. Então, é esse ponto que a tecnologia vai ajudar exponencialmente o Acelerar. profissional. E uma coisa que eu acho que é muito interessante, não deixa de ser uma nova atuação para profissionais que estão aí ou fazendo direito de família e às vezes não tem essa outra visão, né? Porque ser só advogado de família é uma coisa, mas a depender de quem é esse cliente, se for um cliente de uma família empresária, ele começa a ter realmente oportunidades de trabalho ali dentro daquele mesmo cliente, dentro daquele mesmo contexto. E você trouxe, né? O Wealth Planning é uma área que está crescendo no Brasil, tem muitas curiosidades a respeito. A gente tem um lado bom que você vai educando o cliente sobre a importância, né? Isso é um processo, né, de cultura da empresa familiar cuidar do seu patrimônio de maneira bem a se proteger de eventualidades, mas você tem um lado B também de muitos aventureiros para essa área também, né? Então, no meio pode ter gente boa, mas que não tem o conhecimento. Então, você ter uma ferramenta que te traz uma radiografia ali e te dá alguns parâmetros e que te traz ali algumas diretrizes, não tenha dúvida, acaba sendo um acelerador de negócios para outros escritórios, né? É bem isso. A Maestro ela é uma parceira do advogado e do cliente, né? Uhum, A Maestro não substitui o advogado em momento algum, mas ela é exatamente esse braço de tecnologia para ajudá-lo tanto na técnica quanto no volume, né? Você entendi. conseguir fazer mais com menos. Então, essa é a nossa fase. É nesse momento que eu estou lá. Virei, Sensacional. virei um advogado empreendedor, um advogado Não, fácil. Então, é e legal. que maravilhoso poder fazer isso aos 51 anos e você fala assim, gente, eu tenho então, pelo menos aí mais uns 35 úteis, né? Com a saúde que a gente tem hoje, alimentando bem, fazendo as coisas bem, né? Você sabe que Ray Kurzweil, que é o fundador do Singularity University, né, ele é, sem dúvida nenhuma, o maior futurólogo do mundo. Ele é o homem que tem 17 pós-doutorados no MIT. Ele inventou o AI, ele trabalha com AI há 50 anos, ele é um judeu americano. E a gente esteve com ele ano passado na Califórnia e ele falou o seguinte: por favor, não morra nos próximos 5 anos, porque o avanço da medicina com AI vai fazer que essa geração viva até 150. Então, Lara, puxa, ser advogado Não, em 100 então anos é demais, imagina, mas tudo bem. eu estou raciocinando aqui, viver até os 150 vai requerer uma gestão patrimonial absurdamente bem feita. Muda tudo, muda Porque, tudo. e aí, como é que a gente vai, né? A gente não sabe ainda, né? Seremos talvez a primeira geração que vai eventualmente passar por esse rito de passagem aí de viver além, né? Então, nossa, é, E uma coisa todo interessante, mundo. Lara, é que o momento histórico que a gente está inserido, ele é incrível. E ele é muito desafiador, né? Porque, Hum. primeiro, a gente tem uma transição do mundo analógico para o mundo digital, só que agora de forma acelerada com a AI, né? Aquilo que lá no final dos anos, no início, no final do século XX, início do século XXI, com o boom da internet, aquilo que aconteceu nos últimos 25 anos vai acontecer em 5, né? A velocidade, ela é Lembra daquele livro do Bill Gates que ele falava que a velocidade dos negócios dos próximos 5 anos seria muito maior que a dos últimos 50, mas isso ele falou em 90, né? exatamente. Então, assim, a E isso já velocidade da mudou vida. assim, Então, a gente tem exponencialmente. o avanço do mundo digital. A gente tem 5 gerações de seres humanos Convivendo. coexistindo no planeta. Nós temos uma crise econômica e política global. Nós não estamos falando de Brasil agora, né? Nós que crescemos no Brasil, a gente viveu em crise a vida inteira. Falar em crise no Brasil é redundante, mas agora falar em crise global
né? Um dos temas que eu tenho, que eu falo recorrentemente com meus clientes, todo dia é assim: não existe mais porto seguro no mundo. Antigamente o cliente punha o dinheiro na América e na Suíça, estava resolvido. Hoje Hoje não. não necessariamente, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o dólar, a gente não sabe o que vai acontecer com o planeta, a gente não sabe o que vai acontecer com a política. Então, assim, é um desafio. E, de novo, nós, advogados, estamos no epicentro de tudo isso, porque direito é poder, direito é influência. E todos os nossos clientes estão olhando para nós, esperando respostas. Perfeito. Para onde eu vou? E mais que isso, né? A gente conversava um pouco antes de começarmos aqui. Se antes ele buscava no Google alguma informação jurídica para já trazer para a reunião com o seu advogado, hoje esse cliente pergunta para o chat GPT, já vem com o diagnóstico pronto e fala, ó, e aí, você vai. Enfim, então a gente vai E ter que aqui, né, realmente Lara, e tocando pensar nesse além. ponto é muito interessante, porque e aqui a advocacia ela está num momento assim ímpar, porque a advocacia sempre foi eu sempre dividi a advocacia na minha cabeça em três áreas diferentes, né? A advocacia lato sensu, que é aquela advocacia dos anos 80, que não existe mais, aquele advogado que faz tudo e ele fica esperando o cliente bater na porta dele. Infelizmente, na minha humilde opinião, essa advocacia já está morta há muito tempo. Depois a gente vem por uma advocacia especializada, né, por áreas tradicionais, o criminalista, o advogado de família, o tributarista. Isso aqui está em crise, né? Por quê? Porque um profissional só não consegue trazer a solução que o problema. Hoje os problemas são multifacetados, Uhum. né? Vou pegar aqui um exemplo clássico. Puxa, né? Eu falei aqui na área criminal. E a área criminal fiscal cibernética? Quem que domina isso? Nós estamos agora com problemas de fraudes cibernéticas, stablecoins, fraudes de Bitcoin. Polícia Federal, quem que cuida disso? Quem que entende? Porque aqui não é só criminal, aqui é técnico. Agora, né? Agora vamos É trazer. técnico e é tech, porque você vai Exatamente, ter que fazer a interface desses dois universos. exatamente. E por fim, a advocacia de nicho, né? Uhum. Como a nossa, né? Nós somos um nicho de gestão patrimonial. Mas espera aí, o que que a gente faz aqui no meu nicho? A gente faz wealth planning, a gente faz M&A, a gente cuida de imóveis, a gente cuida de dinheiro, a gente faz mercado de capitais, a gente faz investimento VC, tudo aqui dentro. Só que aquilo que antes era domínio exclusivo do especialista, exemplo, um term sheet de M&A. Puxa, quem que sabia fazer um term sheet de M&A, um QPA, um SPA? Hoje o cara joga no GPT e o GPT dá um modelo pronto. Ou seja, aquilo que era o estado da arte e que se levava anos para entender e construir, hoje está acessível a qualquer um em Não é uma dúzia de diferencial pontos. mais. Isso. Então, assim, o diferencial, e aquilo que se falou é muito importante, o diferencial volta para o ser humano. A técnica virou commodity e a capacidade do profissional administrar a técnica e o ser humano é a diferença, eu acho que, dos próximos anos no mundo da advocacia. Perfeito. Ai, gente, eu queria conversar mais com você. Nós vamos ter que agendar a segunda conversa, o As dois. segundo papo de sócios, porque com certeza, Sandra, a gente tem uma visão assim a mais para saber de você, para conhecer de você, porque realmente você está numa, numa posição profissional que te traz uma diversidade de questões aí. E é isso, né? Se a gente tiver essa mesma conversa daqui 3 meses já pode ser outro mundo, porque a gente não sabe o que vai acontecer com guerra. Você falou da questão geopolítica, o mundo já não é um lugar que traz algumas ilhas de segurança que antes existiam, e isso vale para vários, traz vários aspectos, né? A gente não sabe o que vai acontecer, Oriente Médio, esses blocos se chocando e pessoas
liderando isso e sendo mais X, Y, enfim, né? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas sem sombra de dúvida, eu acho que isso a gente concorda plenamente, o advogado está no centro, porque não tem hoje nada que aconteça em nível global que um advogado de alguém, de uma pessoa física no Brasil não esteja conectado. Eu acho que esse é o Exato. grande, talvez a grande transformação desses nossos momentos aí pós-pandemia e tudo isso que virou, né, algo no início dos anos 2000, cunharam aquela que a gente está vivendo o mundo VUCA, né? E parecia muito distante isso antes de pandemia, falar, nossa, volatilidade, incerteza, tudo bem, incerteza, a complexidade, e você trouxe a questão da complexidade como um ponto que realmente a gente está vivendo hoje várias ciências interconectadas para resolver um problema jurídico. Não é O só mundo uma coisa. VUCA, né? O mundo VUCA, o mundo fluido, o mundo do Black Swan, todo dia virou Black Swan. Todo Né? dia. Você lia sobre Black Swan, né? Ah, um fato que vai mudar a vida, todo dia. Né? A gente viveu aí há poucas semanas atrás aí a questão Brasil e Estados Unidos. Puxa vida, coisas inimagináveis, mas hoje estão na nossa mesa e É a gente isso. tem que trabalhar com elas. Então, Perfeito. Lara, realmente é um desafio. Eu sou um pensador da advocacia, né? Eu sempre tentei sair fora da caixinha, porque entender que a sobrevivência está fora da caixa, né? Eu acredito que a advocacia ela precisa ser uma profissão do hoje. A gente não pode, como eu disse, viver no século XIX nem no século XX. Ferramentas e estruturas que funcionavam lá hoje não funcionam mais. A gente acabou não comentando, mas tem uma coisa incrível, né? As redes sociais hoje abriram o mercado para todo mundo, né? Eu lembro que antigamente você era um advogado local, um advogado regional. Hoje você está no planeta, né? Então, a tecnologia abriu a janela do mundo, né? Eu brinco, né? A Terra é plana no mundo da advocacia hoje. Esse é o verdadeiro terraplanismo, fato. Exatamente. Então, assim, os desafios são muito grandes. A academia não tem resposta para isso. Eu acho que a resposta está exatamente nessa troca de experiências. Eu acho que esse teu papel é fundamental de ajudar, trazer o debate, a troca de experiências, as pessoas abrirem as suas histórias e experiências e trocarem isso. Eu sempre digo que o advogado ele não pode ter concorrente, ele não tem concorrente. Ele tem o parceiro, ele tem o colega. Por quê? Porque o mercado ele é enorme, né? Gigantesco. O mercado é enorme, então não existe essa coisa, puxa, a verdade é minha e eu guardo para mim. Lá no escritório a gente tem essa prática. Todo dia a gente publica as novidades para o mercado ver. A gente não se incomoda em dividir aquilo que a gente tem feito, né? Muitas pessoas falam, puxa, Sandra, mas vocês contam, vocês dividem o que vocês fazem. Eu falei, não adianta eu querer guardar para mim. Amanhã vai ser público. Então, assim, o dividir é multiplicar, né? Ou você entregar conhecimento, dividir generosidade, e você vai colher em troca, né? Então, eu acho que a gente está num momento muito, muito especial da vida, e da nossa profissão. Se a gente foi criado num mundo, né, que nós somos fruto de anos 80, 90, né? É, aquelas certezas, elas foram colocadas completamente por terra, e hoje eu acho que é exatamente isso. Ninguém sabe exatamente qual é o certo, qual é o errado, qual é o melhor caminho, o que que vai acontecer, porque não tem como saber, né? Nem a Singularity eu imagino que tenha certezas, e olha que a gente está falando com futurólogos ali de escala mundial, né? E é isso, a troca é que vai fazer com que a gente consiga, analisando a nossa realidade, poder tomar melhores decisões e que elas durem o tempo que tiverem que durar, porque se amanhã acontecer um fato novo, eu já vou ter que repensar e vou ter que saber alterar a diretriz daquilo que eu não posso mais ficar apegado àquelas aos meus dogmas, né?
Por exemplo, na nossa área, o planejamento patrimonial é todo dia. É toda hora. Não existe mais aquele planejamento para sempre, né? Então, a gente está vivendo isso hoje Não, no se dia do essa questão de escritório. viver 150 anos realmente é. Você mudou toda a lógica. E vou te dar um exemplo ainda mais simples, Lara. Tudo aquilo que a gente construiu para essas famílias nos últimos 23, 24 anos, a reforma tributária está mudando. Ainda tem Porque a isso. reforma tributária brasileira já mudou tributação offshore, já mudou tributação de fundos de investimento e continua mudando a tributação financeira, está mudando a questão sucessória e TCMD, está mudando a tributação de holdings imobiliárias e rendimentos imobiliários, está mudando a tributação de dividendos. Ou seja, moral da história, tudo está mudando de um dia para o outro. É Então, quase hoje ter a que gente está reescrever o plano, né? tudo. Então, hoje no escritório a gente está no trabalho frenético, porque todas as estruturas de centenas de famílias que a gente cuida, a gente tem que mudar e tem que adaptar. E outra, a gente tem que prever. Né? Uhum. Opa, ó, se a lei foi para cá, eu tenho que fazer isso. Se a lei... Então, assim, é um cenário de futurologia no dia de hoje, gerando mudanças. Então, Não, e como ser conservador e agressivo ao mesmo tempo, ganhar onde dá para ganhar, mas preservar o que. Nossa, realmente é tenso. é tenso, é É tenso. tenso. Mas é divertido, para quem gosta. É tenso, mas é Beleza. divertido. Não, não é trabalho. Em muitos momentos do dia não Exatamente. é trabalho. É. Sandro, eu quero te agradecer pela tua generosidade de ter, né, disponibilizado o tempo para a gente conversar aqui. Eu acho que foi uma conversa maravilhosa. Aprendi muito, ouvi, conheci coisas tuas que eu não sabia e eu fico muito feliz, né, de assistir assim uma mente que está continuamente em atividade enfim, com a coragem de fazer as mudanças que tem que ser feitas, que é com coragem que a gente tem que fazer, né? Eu quero te agradecer, realmente essa casa é tua. Vamos fazer o nosso volume 2 dessa nossa conversa. Acho que vai ser muito bom a gente falar daqui a alguns meses, pós amadurecimento da Maestro, que eu acho que vai ser legal trazer dados, né, já de uso das pessoas para a gente poder incentivar advogados a irem por um bom caminho, né, nessa questão de wealth planning. Então é isso, quero te agradecer. Muito obrigada por estar aqui. E eu tenho certeza que a gente vai gerar muitos bons frutos essa nossa conversa. Lara, obrigado você, né? Como eu digo, como eu disse lá no início, eu sou teu fã, né? Aqui. Acho que o teu trabalho é incrível. O mercado da advocacia precisa de pessoas que pensem a advocacia conhecendo o lado de dentro, mas olhando o lado de fora, né? Eu acho que os advogados precisam desse apoio de consultoria, de mentoria, né? Então, acho que o teu trabalho é incrível e esses bate-papos são muito legais porque permitem essa troca de experiência, né? Então, eu estou sempre à tua disposição, né? É só me chamar, né? Faço o convite, né? Venha, quando estiver pela Flórida, vamos nos encontrar. E eu quero também agradecer, né? Eu acho que em 30 anos de carreira, ninguém faz nada sozinho, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes é você ser grato e você ser generoso, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, porque eu nunca imaginei que eu ia ser advogado um dia e nunca imaginei que com 51 anos eu ia ser um cara feliz e realizado fazendo o que eu faço, né? E a advocacia me permitiu isso. Então, eu agradeço a Deus e a advocacia por me permitir conhecer o mundo e viver o mundo. Mas também eu acho que a vida é feita de pessoas, né? Eu acho que eu não faria o que eu tenho feito sem a minha esposa e minha família, né? Minhas filhas. E eu brinco com elas, sabe, Lara? Eu tenho duas meninas, uma de 22, uma de 19. E eu falo para elas assim: olha, o pai está aqui para apoiar vocês, seja quem vocês quiserem, desde que uma seja banqueira e a outra advogada. É isso. Só isso. E a minha mais velha já é banqueira, né? Ela é daqui no Morgan Legal. Stanley, ela é do Morgan Stanley Abri- e ela brinca com a mais nova. Eu já virei banqueira. Você tem que ser advogado. Agora é com você. Sobrou para você.
Então, assim, quero agradecer a minha família e quero agradecer essas pessoas que estão no caminho, né? Hoje, meus sócios, né? Saíde Fatah, Rony Dreger, Thiago Carraro, né? E toda a turma lá da PSFA Law, a meninada que trabalha muito e produz muito. Então, quero agradecer ao meu time de São Paulo e time de Curitiba. Também o time do back-office, né? A gente tem lá Nossa, a nossa gerente do escritório, a Cristina Buquerque, está com a gente há mais de 20 anos, é a nossa gerentona do escritório. Esse é um ponto importante, né? O escritório é uma empresa, então você precisa de um back-office estruturado, né? Uma coisa que eu aprendi desde cedo, então quero agradecer ao meu time do escritório. E quero agradecer essas pessoas que passaram pelo meu caminho, né? Alexandre Quadros foi meu sócio por quase 20 anos e hoje está aposentado, curtindo a vida. Meus amigos e padrinhos, James Marins, Marcelo Bertoldi, Antônio Zeff, Fernando Rocha, gente que conviveu comigo lá no meu início. E, puxa, é muito legal. A gente fica até emocionado, né, Lara? Olhar para trás e ver quanta é um efeito, né? Porque é isso, passa muito rápido e é, quando a gente começa a voltar a passos, a gente vê que tiveram muitos anjos no meio do caminho que exata. abriram portas quando a gente não era nada e de repente acreditaram, e aí a gente vai caminhando e vão aparecendo outros anjos, né? E cá estamos, abertos para novos anjos que vão aparecer ainda, né? Muito Eu legal, sempre acho digo, que. né, Lara? Eu digo sempre assim: você não pode ter limite, não existe limite, não existe impossível, né? Quando que eu ia imaginar que um menino formado na PUC do Paraná um dia estaria nos Estados Unidos? A vida não tem limites e eu sou muito grato aos meus pais porque eles nunca falaram que isso não era para mim, É isso aí. né? Meus pais, ao longo sempre da minha vida, eu sempre fui um cara sonhador e eles falavam: vá atrás do teu sonho, Perfeito, vá atrás. Se você não conseguiu, ótimo, você tentou, né? perfeito, Então é a mensagem que eu deixo para os meus colegas advogados e para essa nova geração: não existe limite. perfeito. Trabalhe, estude, se dedique e plante coisas boas que você vai colher coisas boas ao longo do caminho. Lara, muito obrigado, estou sempre à tua disposição. Obrigada, meu caro. A gente vai se encontrar muito em breve, pode ter certeza. E sucesso, mais sucesso para você. Muito obrigado. E a E gente vai deixa eu se ver ou deixar, em Boca Raton ou por aí, e pelo deixa eu mundo. deixar lá o site maestrobrasil.ai, né, para o pessoal conhecer, entrar lá na landing page, testar e ver que essa ferramenta vai ser muito interessante para os advogados. Sensacional, é isso aí. Entrem, usem, porque vai fazer toda a diferença. Sandro, muito obrigada e até uma próxima, que seja em breve o nosso encontro. Obrigado, fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Que conversa boa! Eu acho que aqui temos vários insights para tirar dessa conversa. Eu tenho certeza que você gostou, porque eu também achei de extrema valia. E quero terminar esse nosso episódio de hoje falando para você se inscrever no podcast Áudio Legal no Spotify e já encaminhar para um colega advogado, uma colega advogada. Se você quiser trazer com seus comentários também, suas impressões sobre sociedade de advogados, o nosso papo, ficaremos muito felizes de te ouvir. E eu te convido também a nos seguir nas redes sociais. É só pesquisar os nossos nomes, o meu, do nosso convidado Sandro, da Maestro, tanto no Instagram, no LinkedIn, na Maestro, no site da Maestro, que foi informado pelo Sandro. E é isso. No próximo episódio, nós conversaremos com mais um sócio fundador ou sócia fundadora. Então, acompanhe que a gente vai ao ar a cada 15 dias. Nos vemos, então, no nosso próximo episódio. Até lá!